episódio da série sobre o Capta, a gente vai falar sobre regras de preenchimento e também sobre ajuda. Então, vamos começar com o campo nome. Em configurações, a gente tem uma aba chamada preenchimento. Lá eu tenho duas propriedades interessantes, que é o formato e o tamanho. Bom, o formato é interessante para eu padronizar o dado que é digitado. Então tem pessoas que digitam tudo em minúscula, outras tudo em maiúscula, e eu posso forçar esse formato, por exemplo, definindo que tudo vai ficar em letras maiúsculas. Então eu vou confirmar, vou salvar, e aí, quando a gente visualizar esse dado, você vai ver que automaticamente, conforme eu vou digitando, o Capta vai transformando tudo para a letra maiúscula. Tá? Bom, poderia utilizar também, por exemplo, aqui no campo e-mail, a ideia de forçar com que tudo seja digitado em letras minúsculas. Né? Então eu vou salvar, vou fazer um refresh aqui, e aí repara que por mais que eu tente, olha só, digitar em letras maiúsculas, eu não consigo. Então, ó, vou até ligar o Caps Lock. Ó. Então, o sistema automaticamente vai transformando, né, de qualquer coisa para a letra minúscula. Tá? Muito bem, então no nome eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou mudar de maiúscula para a primeira letra apenas maiúscula. Então isso para nome, por exemplo, é muito interessante, né? Já que assim eu posso forçar, eu posso garantir, tá, que eu tenha os nomes todos digitados corretamente. Então, por mais que eu tente, ó, novamente, digitar tudo em maiúscula, eu acabo não conseguindo. Então, assim, a gente pode ter certeza que as primeiras letras vão ficando maiúsculas. Tá? Então, o formato é um tipo de configuração de preenchimento muito interessante. Bom, na sequência a gente tem também o tamanho. O tamanho pode ser útil para caso você tenha uma restrição, por exemplo, na emissão de algum documento, ou mesmo de um boleto bancário, né? De repente existe essa limitação, então eu posso dizer, ó, aqui no meu formulário o nome só pode ter 12 caracteres. Né? Então a partir do momento que eu coloco o tamanho 12, o Capta passa também a respeitar essa regra de preenchimento e te limita. Então se eu começar a digitar, por exemplo, ó, Maria Andrade, ó, tá vendo? A última letra acaba não funcionando porque excede os 12 caracteres configurados, tá bom? Super legal, né? Bom, vamos continuar. E aí no campo CPF tem uma configuração bem interessante também, que é a máscara. Bom, validação é uma coisa, máscara é outra. Tá? O validador ele vai atuar para ver se o CPF que você digitou é válido, né? Só que a máscara ela vai fazer com que o formato dele seja adequado. Então ela vai ajudar mais durante o preenchimento. Tá? Então eu posso definir a máscara digitando qualquer caractere, por exemplo, pode ser X, poderia ser A, poderia ser B, poderiam ser números, tanto faz, tá? É só para o sistema se basear. Então vou fazer com X. Ó, 3 grupos de 3 separados por ponto, um traço e mais 2 caracteres. Então, a partir do momento que eu defino essa máscara, você vai ver que o Capta vai começar a aplicar, né, durante a digitação. Então eu comecei a digitar esse CPF, ó, tá vendo que o Capta vai aplicando a máscara, né? Obviamente, ele não vai deixar você digitar mais caracteres do que o necessário. Bom, nesse ponto, se eu tentar finalizar o formulário, ele vai dizer, olha, esse CPF é inválido. E de fato, ele é inválido apesar de estar no formato correto. Tá bom? Legal. Bom, além disso, eu até poderia ir mais além. Poderia, por exemplo, criar um campo, pode ser um número, e chamar de telefone. Tá? Aí, no preenchimento, eu posso dizer o seguinte, ó, eu tenho parêntese, 2 caracteres, um espaço, 4 caracteres, um traço e mais 4 caracteres. Então, vou inclusive dizer que ocupa 50% da linha. E aí, olha só que interessante, eu posso duplicar, né? Vou duplicar esse telefone, vou levar ele lá para cima. E vou dizer que ele é o celular. Olha só, celular. Então agora eu tenho 2 campos, né? O telefone e eu tenho também o celular. Legal. Vamos lá. Então, nesse caso, é a mesma ideia. Eu começo a digitar esse telefone, ó, ele é automaticamente formatado, né? Para o celular a mesma coisa. Estou digitando somente os caracteres e aí o Capta automaticamente vai fazendo a formatação. Tá bom? Bom, então essa é a máscara. A máscara pode ser bem legal, pode ser bem interessante também, tá? Tem outras 2 configurações interessantes que até elas podem se aplicar também ao CPF e
elas estão relacionadas com a ajuda no preenchimento. Tá? Então aqui a gente tem duas propriedades, o tooltip e o placeholder. O tooltip vai ser uma dica, né, que a gente vai colocar em cada campo. Então, pode dizer assim, ó, digite aqui o seu CPF. Tá? Então, no momento que eu confirmo isso, o Captcha passa a renderizar, olha só, um indicador aqui, logo acima do campo, como interrogação. E se você passar o mouse, olha, já coloca, ó, digite aqui o seu CPF. Né? Além do tooltip, eu posso também colocar o placeholder. O placeholder ele vai aparecer como se fosse um exemplo de preenchimento. Então, ó, pensa comigo, o CPF eu poderia fazer assim, ó, ponto, ponto, traço, né? Como se fosse o formato que eu espero que a pessoa digite. Né? E aí, nesse ponto, isso é um recurso do próprio HTML, tá? Então o placeholder é nativo para os navegadores, né? E aí eu estou atuando com a configuração dele. Olha que legal. E aí, tá vendo? Ele já coloca, né, exatamente aquilo que eu digitei, e aí no momento que eu começo a digitar ele some. Né? Ó, ele some. E aí conforme eu vou digitando, eu estou aplicando a máscara. Tá? Claro, você pode usar isso também no nome, pode usar no e-mail, né? Não tem problema. Você até poderia escrever, ó, placeholder, exemplo, João Silva. Ó. Então, isso é mais útil, claro, para campos em que a gente possa ter dúvida, né, quanto ao que preencher. Né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, desejo usar a nota do Enem? Se eu colocar sim, eu tenho o código do Enem. Pô, esse de repente seria um campo interessante, né, para colocar um tooltip. Ó. Tooltip, por exemplo. Entre no site do Enem e obtenha o código. Né? E aí eu poderia colocar aqui um exemplo de código, exemplo, vamos supor que seja assim. Né? Então, a partir do momento que eu configuro isso, o Captcha também passa a exibir. Tá? Vamos lá, próximo, olha lá. Sim, então eu tenho tanto o tooltip quanto também um exemplo de preenchimento no momento que eu começo a preencher. Né? Isso acaba sumindo, como esse campo aqui é tipo numérico, só vai permitir que eu digite números. Tudo bem? Legal, né? Show. Bom, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir mais uma vez. Não perca o próximo episódio. Tchau!